Gravando. Beleza. Galera, então é o seguinte, continuando a nossa aula, né? Hoje, a nossa aula de ontem, que no caso eu tô gravando ontem mesmo, depois que a gente terminou a nossa aula, por isso mesma roupa, mesma cara. Mas, seguinte, já vou gravar essa aula aqui pra gente conseguir postar na plataforma e dar uma adiantada na matéria, porque segunda-feira é a nossa prova, tá bom? Então, vou postar junto desse vídeo aqui também uma revisãozinha pra vocês praticarem em casa, mas eu sei que vai estar baba, vocês são top, então, assim, é um conteúdo tranquilo também, eu não vou quebrar a perna de ninguém também não, mas tem que estudar, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente continuar o capítulo, continuar a nossa explicação. Então, aqui, conforme a gente terminou a nossa aula de ontem, falamos sobre o ciclo de vida da briófita como representante, um músico, tá? Então, a gente vai ter, então, uma plantinha macho e uma plantinha fêmea. Cada plantinha vai liberar o gameta, eles precisam de água para reprodução, então o gameta vai ser flagelado, tá bom, pessoal? Que aí vocês conseguem observar aqui a setinha. E aí vai ocorrer a fecundação, vai ser desenvolvida ali uma formação de um embrião nessa parte aqui superior, tá? Nessa parte aqui da cápsula, tá? Na parte do esporófito, e aí vai ocorrer, então, a liberação de esporos para que haja um desenvolvimento de jovens musgos, tá? Jovens briófitas. E também, lógico, fixação no ambiente. Mas isso aqui é tranquilinho, não vou cobrar essa parte em prova não, tá bom, pessoal? Vamos falar agora das pteridófitas. Vocês percebem, então, que as pteridófitas já vão possuir folhas mais desenvolvidas, um caulezinho, né? As briófitas já eram como? Mais rasteiras, com rizóides, cauloides, né? Que é o quê? Um pseudo-caule, uma pseudo-raiz e uma pseudo-folha. Tá? Então, aqui a gente consegue perceber, por exemplo, um representante muito comum que a gente sempre vê é o xaxim, né, que inclusive está proibido as vendas, tá, pessoal, por causa do impacto ambiental que isso gerou. Hoje, os xaxins que a gente encontra em loja são produzidos de fibra de coco, tá, ou outras fibras. A gente tem como representante samambaia sul, tá bom? E aí, o que acontece? Lembra que eu falei com vocês desses soros que a samambaia tem? Então, a gente vai entender melhor sobre isso agora, tá? Esses soros, aqui a gente tem outra plantinha chamada avenca, tá? É bem comum. Então, esses soros vão ser onde vai se dar a reprodução dessa classe de pteridófitas, tá bom, pessoal? Ao contrário das briófitas, que elas precisavam de água para a reprodução, aqui a gente consegue ver um salto, né, de adaptação com soros, né? Quais são as principais características, então, das pteridófitas? A gente, então, vê que ela possui ela foi o segundo grupo vegetal na escala evolutiva das plantas. A gente tem a alga como ancestral comum de todo mundo, igual a gente viu lá no cladograma, e a gente vai possuir as briófitas, e agora a gente está falando das pteridófitas, ou seja, elas são o segundo grupo a alcançar e dominar o ambiente terrestre, tá bom, galera? Elas já vão possuir raízes, caules e folhas, e para que elas possuam a raiz, o caule e as folhas, elas precisam de quê? De seiva, né? De irrigação de nutrientes. Então, elas serão vascularizadas, tá? Se elas são vascularizadas, se elas são vasculares, logo elas vão possuir vasos condutores de seiva. Lembra que eu falei do xilema e do floema? Então, se elas possuem essa vascularização, logo a gente consegue entender que elas terão um desenvolvimento vertical maior, tá? Tanto na vertical quanto na horizontal. Mas agora a gente está falando de plantas que elas não são só rasteiras para formar aquele tapete por cima de pedras, de rochas. A gente está agora falando de plantas que elas conseguem retirar através das raízes o xilema, né, a seiva bruta, para levar água e sais minerais até a folha, né, passando por toda a estrutura da árvore, e consegue trazer a seiva elaborada, que é o resultado da fotossíntese, também para o resto da estrutura do vegetal, tá bom? Então, falou de vascularização, né, de planta vascularizada, você já se liga, tem caule, tem folha e tem raiz, tá bom, pessoal?
Afinal de contas, ela retira a seiva bruta do solo pela raiz, tá bom? Essa vascularização, como eu já falei, permitiu esse crescimento, tá? Esse desenvolvimento, e os vasos condutores também são responsáveis pela sustentação do vegetal, como eu já havia falado antes com vocês, tá bom? Outro exemplo, elas também vivem em ambientes úmidos, mas a dependência delas, né, em relação às briófitas são menores, ok? Mas elas precisam de água ainda para fecundação, porque os gametas masculinos são flagelados. Mas na briófita, né, os gametas masculinos e femininos são flagelados. Então aqui a gente já percebe uma mudança, tá? Nas pteridófitas, somente o gameta masculino é flagelado, tá? A gente tem aqui então um esquema de reprodução, por exemplo, da samambaia. A gente tem aqui o desenvolvimento, e aí a gente vai ter aqueles soros, né? Que eu falei para vocês, as pintinhas da planta da samambaia, quando você vê assim as folhinhas. Então, ali são os esporângios. Esses esporângios vão fazer a liberação do esporo por meio dos soros, né? Nossa, quanto nome? Calma, gente, fica tranquilo, não vou cobrar essa parte imprópria, tá? Mas é importante para vocês saberem, ok? Então, quando a samambaia está no seu período reprodutivo, é quando você passa na varanda e a samambaia está lá pendurada e aí começa a cair aqueles pólenzinhos marrom no chão, aquilo ali são soros, tá? Ocorre ali uma liberação, uma germinação do esporo através do prótalo, e aí acontece todo o desenvolvimento até encontrar a outra parte, tá? O gametófito feminino para ocorrer a fecundação. Mas isso aqui a gente não precisa focar muito agora, se estressar agora não, tá bom? O que eu preciso que vocês saibam as principais características em relação aos saltos evolutivos adaptativos de cada grupo, tá bom, pessoal? É importante saber? Claro que é importante saber, mas a gente também precisa filtrar, né? Precisa ter uma balança. A gente está vivendo um período de pandemia, a gente está numa educação, um ensino à distância, então também eu não estou aqui para dificultar o aprendizado de ninguém, tá? Pelo contrário. Então, aqui a gente tem um comparativo entre o ciclo reprodutivo das briófitas e o ciclo reprodutivo das pteridófitas, tá? Que vocês conseguem perceber que precisa de água na fase da liberação dos gametófitos, dos gametas, né? Masculino e feminino. E aqui você percebe que você não vê tanta água assim no ciclo reprodutivo, tá? Não vou pedir para fazer essa comparação na hora da prova não, tá, galera? Fica tranquilo. Mais comparação. Eu acho muito importante fazer essa comparação, galera, para a gente entender a diferenciação desses dois grupos, tá? Então, os briófitas são avasculares, pequenas, possuem rizoide, cauloide e filóide. Já as pteridófitas, elas são vascularizadas, elas têm raízes, caules e folhas e possuem um porte médio por causa dessa vascularização, que permite um desenvolvimento, tá bom? As briófitas não possuem nem sementes e nem flores. As pteridófitas também não, mas elas vão possuir caules, raízes e folhas, tá? Que as briófitas não têm. E as briófitas vivem em ambiente úmido porque elas dependem da água no meio para a reprodução, elas dependem inteiramente. As pteridófitas também vão depender da água para a reprodução, mas a gente consegue perceber, por exemplo, que tem liberação de soros, né, dos esporos. Então, as briófitas não, as briófitas são só pelos gametas flagelados da água mesmo. Mais exemplos. Agora a gente fala sobre a gimnosperma, tá, pessoal? As gimnospermas, vocês conseguem claramente perceber que elas vão ter um porte muito maior do que as pteridófitas, né? E uma perguntinha, né? Uma curiosidade muito interessante. Qual a maior árvore do mundo? É uma sequoia gigante, gente. Isso mesmo, uma gimnosperma. Olha o tamanho da moça do lado dessas árvores. Muito legal, né? Então, aqui a gente tem altura acima da base de quase 84 metros. Gente, é muito grande, o tamanho de um prédio isso. Tem uma circunferência de 31 metros e
10 centímetros, o diâmetro máximo da base de 11 metros, olha isso, essas informações. Gente, a idade estimada dessa planta, 2.200 anos. O que essa planta não já viveu? Isso é muito legal. E aqui, do lado direito, a gente tem uma imagem do Parque Nacional das Sequoias, que fica lá na Califórnia, nos Estados Unidos, tá? Bem bacana. Aqui eles tiveram que fazer essa passagem para as pessoas passarem. A sequoia derrubada, talvez por causas naturais. Muito legal, né, gente? Vocês percebem que são fotos bem antigas, mas, ou seja, elas cresceram ainda mais até hoje. E algumas características da gimnosperma. A gente tem como representante muito comum aqui no Brasil o pinheiro do Paraná, tá, galera? E aqui a gente tem uma fotinha da pinha imatura e da pinha madura. Você consegue perceber que ela abre, né? Ela abre para liberar a semente do pinhão, né? A semente ou o pinhão, como algumas pessoas conhecem. E é muito interessante isso aqui, gente. Essa é uma fotinha aqui embaixo do estróbilo masculino. E a gente tem outras representantes, cicas, pinos, ciprestes, são árvores muito utilizadas para decoração, tá, galera? Muito bonitas mesmo. Olha, gente, essa sequoia é enorme. O estróbilo masculino, e a gente tem uma fotinha aqui do estróbilo feminino, que seria o equivalente à flor, tá? Muito legal. E aqui a gente tem uma representatividade de vários tipos de estróbilos, tá? Então, vamos lá. Principais características das gimnospermas. São plantas vascularizadas, porque a gente conseguiu ver que elas têm caule, folha, raiz, tá? Elas vão possuir estróbilos e sementes, tá? Não vai ser flor e fruto, mas você consegue perceber pelo tamanho do estróbilo e pelo tamanho da semente, né, que é mais ou menos assim, que elas têm uma boa chance de fixação de solo para reprodução, tá? O estróbilo é como se fosse uma flor mais antiga, mais rudimentar, sem pétalas, sem ovários, portanto não há formação de frutos. Isso aqui a gente vai falar mais para frente, tá? Os gametas são produzidos dentro, né, nos estróbilos, e o gameta masculino não é flagelado, então não existe mais essa dependência de água, né, dependência de estar em um ambiente úmido, ok? E ele é transportado dentro do grão de pólen. Foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, pois não dependem da água para a reprodução. Então, a gente tem aqui as briófitas, pteridófitas, gimnospermas. As briófitas, transição de ambiente aquático para terrestre, dependência total de águas. As pteridófitas ainda dependem de água, mas você percebe que não há uma dependência tão grande quanto as briófitas. Por exemplo, elas não necessitam estar fixadas em ambientes que são encharcados, tá? Por exemplo. E as gimnospermas, né, como terceiro grupo, a gente observa, então, um domínio total do ambiente terrestre. E o seu embrião fica protegido na semente, uma estrutura que possui reservas de nutrientes e uma proteção contra a desidratação. Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque em caso de choque ou de alguma seca, que a gente fala, né, uma seca fisiológica, onde por algum motivo aquele ambiente fica sem água para a árvore conseguir absorver, essa semente ela fica então protegida com uma nutrição, ok? Dessa estrutura. Aqui o ciclo de vida do pinheiro. Ciclo de vida das gimnospermas. E fotinhas do estróbilo feminino, tá, pessoal? Olha só, coisinha linda. Agora vamos falar da angiosperma na próxima aula. Beijinhos.